A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, estou aqui com a minha amiga... Josi Rutes, que bom estar com vocês em mais esse programa. Oramos para que esse programa sirva de edificação para a sua vida e nós já queremos convidar você para começar a compartilhar aí. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais e a gente quer convidar também para deixar aquele like, né, Jana? Isso mesmo. E um comentário também, Isso né? mesmo, nós já somos aqui uma família de 6K, muitas pessoas nos acompanhando e nós nos alegramos, né, com a sua participação, deixando o seu comentário, deixando o seu like, a gente fica muito feliz. Isso mesmo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema do mês, o tema que é trabalhado aqui no Círculo de Oração das nossas congregações aqui de Joinville. E o tema está no nosso livro, Chamadas para Servir. Quem vai estar ministrando, uma das nossas autoras, Isso né? mesmo. Catiúcia Carlesso, e ela vai falar hoje sobre o tema Investindo Tempo no Serviço. Fique conosco, esperamos que esse vídeo seja uma bênção para a tua vida. UFADVille apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. A paz do Senhor, queridas irmãs que assistem a esse programa Mais Delas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa oportunidade. Eu já quero agradecer ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algo muito precioso que eu sei que o Senhor tem para as nossas vidas. Também quero agradecer às nossas coordenadoras. Você já deve ter ouvido muitas vezes a frase: eu não tenho tempo para orar. Ai, mas eu queria tanto ter mais tempo para ler a Bíblia, mas eu não consigo achar. Ou quem sabe você deve ter ouvido: nossa, como eu gostaria de praticar uma atividade física e cuidar melhor da minha saúde, mas eu não tenho tempo. Pois é, infelizmente, esse é um problema em que nos dias de hoje a maioria das pessoas tem vivenciado: a falta de tempo. E como nós, que somos mulheres escolhidas por Deus, chamadas para servir a esse Deus, vamos investir tempo se nós não temos? Esse é o assunto que nós vamos abordar nesse estudo de hoje. No nosso livro que nós estamos estudando durante esse ano, Chamadas para Servir, no capítulo 4, nós vamos aprender sobre como investir tempo no serviço. O primeiro passo para nós investir o nosso tempo é nós entendermos quais são as prioridades corretas. E como mulheres que somos chamadas para servir, nós precisamos alinhar as nossas prioridades com as prioridades de Deus. Nós precisamos entender quais são as prioridades que Deus nos pede para que nós venhamos a nos dedicar. Na palavra do Senhor, nós entendemos que há duas prioridades máximas. A primeira é amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essas são as prioridades das prioridades. Em Mateus também nós temos uma recomendação bíblica que nos orienta a nós buscarmos em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, e todas as coisas vão nos ser acrescentadas. Então a nossa prioridade de vida maior deve ser em buscar essa comunhão com Deus. Deus, Ele quer que nós priorizemos um relacionamento íntimo e profundo com Ele e também com as pessoas que Ele coloca à nossa volta. Agora eu peço para que você pare por um instante e pegue uma folha, uma caneta, tire um momento a sós com Deus e ore, pedindo ao Senhor que Ele lhe mostre quais são as prioridades dEle para a sua vida. Será que você está conseguindo ter esse relacionamento íntimo como Deus deseja que você tenha? Será que você está conseguindo dar prioridade nos relacionamentos com o teu próximo, com a sua família, com os irmãos na fé, com as pessoas que Deus proporciona conviverem com você?
faça esse exercício e coloque as prioridades em um papel e ore para que o Senhor te dê graça, para que você consiga colocá-las em prática. Agora que nós entendemos a questão da prioridade, que nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas de Deus, nós vamos aprender um segundo ponto que é muito importante para que nós consigamos investir tempo de qualidade no serviço. Uma coisa que nós precisamos entender é que o problema não é a falta de tempo. Às vezes nós temos essa falsa ilusão e damos as desculpas que nós não temos tempo, que não nos sobra tempo e deixamos de fazer muitas coisas importantes na nossa vida. O problema é o nosso autogerenciamento. Mas o que é isso? Aquilo que eu decido fazer com o tempo que me é dado. O dia, ele tem 24 horas para todos. Acontece que alguns conseguem focar nas coisas importantes, nas coisas essenciais, enquanto outros gastam o seu tempo de uma forma irresponsável, de uma forma impensada. Então, o autogerenciamento quer dizer que você precisa ter uma autoavaliação da onde, em quais atividades você está usando o teu tempo. Faça essa autoavaliação. Você está usando o seu tempo precioso em coisas importantes, em coisas que são as prioridades, ou você está usando o teu tempo em coisas supérfluas, que não trazem nenhum benefício para a sua vida, para a sua intimidade com Deus e para os seus relacionamentos. No nosso livro, nós temos uma referência bíblica que nos fala de um importante princípio que nós precisamos ter. No nosso capítulo 4, na página 57 do nosso livro, fala assim, você pode procurar aí, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Então nós percebemos nesse princípio bíblico que a Bíblia nos orienta para que nós venhamos a aproveitar o nosso tempo com sabedoria. Não venham viver como as pessoas tolas, que usam o seu tempo de uma forma irresponsável. Eu quero trazer uma ilustração agora para vocês, que também tem no nosso livro, nesse capítulo, que nós vamos entender um pouco melhor sobre a importância do autogerenciamento, sobre a importância de nós cuidarmos, de nós nos atentarmos em quais atividades nós estamos investindo o nosso tempo. Essa ilustração conta a história de um professor que chegou na sua sala de aula e apresentou para os seus alunos um pote como esse, cheio de pedras grandes. E ele perguntou para a sua turma, turma, o pote está cheio? E todos responderam, sim, professor, o pote está cheio. Aí ele pega um elemento e começa a adicionar naquele pote. Junto com as pedras grandes, ele vai adicionando pequenas pedras. E à medida que ele vai colocando elas, as pedras vão se amoldando entre os espaços que estavam vazios. Assim, como aconteceu aqui. E ele repete a pergunta novamente para os seus alunos. Turma, agora o pote está cheio? E a turma, com um ar de sorriso, falaram, sim, agora o pote está cheio. E ele volta a pegar um outro elemento e adicionar no pote. Um elemento menor, mais fino. E também, esse novo componente foi preenchendo os espaços que ainda estavam vazios. E o professor torna a fazer a mesma pergunta para a sua classe. E agora, o pote está cheio? E a turma respondeu, sim, professor, agora finalmente o pote parece estar cheio. E o professor pega mais um elemento, agora a água, e adiciona naquele pote que parecia já estar cheio.
E assim o pote ficou totalmente cheio, com os seus espaços preenchidos. Qual é a moral dessa ilustração? Que quando nós nos autogerenciamos e colocamos as coisas principais, as nossas prioridades, em primeiro lugar no nosso dia a dia, na nossa vida, nós expandimos o aproveitamento do nosso tempo. Digamos que esse pequeno pote de vidro seja o nosso dia. As pedras grandes são as prioridades. E os outros elementos menores que foram adicionados são as demais atividades que nós temos no nosso dia a dia, os nossos afazeres. Quando nós colocamos a prioridade nas coisas de Deus, no reino de Deus, nós temos graça, sabedoria e todas as outras coisas que nós temos a fazer, que não são tão importantes, nós conseguimos realizar também. Esse é o benefício do autogerenciamento, de colocar as coisas principais, as coisas essenciais que são importantes em primeiro lugar na sua vida. Eu quero trazer aqui para você também, para que você consiga assimilar a importância dessa questão do autogerenciamento, do contrário, se nós fizermos o contrário, não priorizarmos as coisas essenciais, as coisas importantes, as prioridades de Deus para a nossa vida, o que acontece? Colocamos aqui, em primeiro, as pedras pequenas. Agora vamos adicionar as pedras maiores, que simbolizam as coisas essenciais da nossa vida, as prioridades de Deus, os propósitos de Deus. O que acontece? Que a mesma quantidade de pedra que foi adicionado no primeiro pote não coube nesse segundo pote, porque a ordem das prioridades não está correta, não está de acordo com a vontade de Deus. E qual que é o perigo quando nós agimos dessa forma? Que as coisas importantes da nossa vida vão sendo deixadas de lado. E isso é muito perigoso a longo prazo. Nossa comunhão com Deus vai sendo deixada de lado. Os nossos relacionamentos vão sendo deixados de lado. Os propósitos de Deus não vão sendo vividos por nós. E acontece que eles ficam do lado de fora da nossa vida. Quero também trazer aqui algo que pode nos ajudar no nosso autogerenciamento. De como nós colocarmos em prática isso que nós estamos aprendendo. Como priorizar as coisas importantes, as coisas que Deus nos pede. Então, o primeiro passo nós já aprendemos, que é listar as coisas que são prioridades em todas as áreas da nossa vida. O segundo passo é o planejamento. Tendo em vista todas as nossas prioridades, nós devemos planejar como nós vamos executar. Falando sobre planejamento, nós podemos citar o nosso próprio Criador, que usou na criação um planejamento. Cada dia ele criou algo. Não criou tudo de uma vez só. Ele, sendo Deus, poderia ter feito tudo em um dia só. Mas não, de uma forma pensada e planejada, cada dia ele fez algo dentro da sua criação. Imagina nós, humanos falhos, precisamos também planejar o nosso dia a dia. O planejamento é uma bênção. A princípio ele pode parecer um pouco difícil, mas à medida em que nós vamos executando a prática de planejar o nosso dia a dia, nós vamos vendo que isso torna a nossa vida muito mais fácil, traz muitos benefícios para o nosso dia a dia e para o bem-estar da nossa família. Nós devemos ter em mente que tudo que é importante precisa ser agendado. Então você pode, como um exercício do seu planejamento, fazer a sua agenda semanal. Pegue um papel, uma caneta e também anote o seu dia a dia, as coisas que você deseja fazer, não esquecendo de acrescentar esse planejamento as prioridades. Distribua de acordo com as áreas da tua vida, não esquecendo do seu relacionamento com Deus, as questões da família, as questões do servir ao Senhor na igreja, entre os irmãos na fé, questões de trabalho. Tudo isso você pode estar colocando em pauta e seguindo, para que você tenha um parâmetro daquilo que você precisa colocar em prática no seu dia a dia e você possa, dessa forma, não esquecer daquilo que é importante e não deixar de fazer as coisas que é importante. Outro princípio que pode nos ajudar na questão de investir tempo nas coisas importantes, nas prioridades de Deus,
é a vida simples. Mas o que é uma vida simples? A vida simples é uma vida que não é corrida, que não é estressante. É uma vida em que eu disponho de tempo necessário para que eu possa me dedicar às prioridades de Deus, dessa forma expandir o reino de Deus. E para que nós consigamos ter essa vida simples, existem duas ferramentas e elas precisam ser usadas por nós constantemente. Porque no ritmo acelerado que nós vivemos, no nosso dia a dia, é muito fácil nós cairmos sempre no mesmo erro, de acabarmos descuidando de como estamos investindo o nosso tempo. Então, essas duas ferramentas é algo que você sempre precisa sentar e colocar em prática. Quais são elas? A primeira é o foco. Jesus, nosso Mestre Jesus, aquele em que nós devemos nos espelhar, ele nos ensina muito sobre isso. Jesus, ele teve foco naquilo que era prioridade do seu ministério aqui na terra. Além de ele vir com a missão de morrer por nós na cruz, o Senhor tinha uma missão que era a mais importante no seu ministério aqui na terra. Mas qual era ela? Formar os 12 discípulos. Então, tudo que o mestre fazia enquanto esteve aqui foi de uma forma pensada e de uma forma intencional, para que ele discipulasse esses 12 homens, os seus discípulos, os seus apóstolos, que dariam continuidade no seu propósito quando ele fosse para o céu, após a sua ressurreição. E essa missão teve um grande êxito. Prova disso é que eu e você estamos aqui hoje, somos discípulas do Senhor e devemos seguir também o exemplo do nosso Senhor. Devemos ter foco naquilo que é a prioridade do Senhor para as nossas vidas. Jesus, ele fez várias coisas, mas isso não impediu e não atrapalhou a sua missão primordial, que era formar os 12 apóstolos. E você, já sabe qual é a sua missão primordial? Já sabe para o que o Senhor não te chamou? Já tem clareza? Então foque nesse propósito. A outra ferramenta que nós devemos usar, além do foco, constantemente na nossa vida, é a ferramenta que se chama poda. E o que isso significa? A poda significa eliminar os excessos. Muitas vezes, a quantidade de atividades que nós temos excede ao nosso limite. Muitas vezes nós podemos planejar bem, ter foco, saber quais as nossas prioridades. Mas a quantidade de pedras, lembrando da ilustração que eu trouxe aqui para vocês, excede o limite do nosso pote. Nós não conseguimos dar conta. Então nós precisamos usar a ferramenta da poda para cortar aquilo que está em excesso na nossa vida. Jesus também nos ensinou sobre a questão da poda, de saber dizer sim para as coisas essenciais e não para as coisas que não são naquele momento. Um exemplo disso nós podemos encontrar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 39, que diz assim, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Que passagem linda! Jesus, depois de um tempo de oração, teve um direcionamento de Deus e entendeu qual era a sua prioridade para aquele momento. Naquele momento ele não cedeu à pressão dos discípulos, à pressão da multidão que queriam a sua presença ali, mas seguiu a orientação daquilo que Deus tinha lhe dito para aquele momento, de qual era a sua prioridade naquele momento. E então ele foi até os povoados vizinhos. Nós também devemos usar esse ensinamento que nós aprendemos aqui nessa passagem nos nossos dias. Nós devemos entender aquilo que nós precisamos dedicar a nossa atenção no momento e aquilo que não. E para isso nós trazemos também no nosso livro 4 estratégias que vão nos ajudar a fazer o exercício da poda de uma maneira correta. O primeiro, você deve ter em mente, que é ouvir a voz de Deus, entender para aquilo que o Senhor te chamou, ter essa clareza no seu coração de entender aquilo que é prioridade, aquilo que o Senhor lhe pede para que você faça naquele momento. As 4 estratégias são estas.
eliminar, automatizar, delegar e procrastinar de propósito. Vamos dar uma pincelada em cada uma delas? Para iniciar o exercício da poda, você deve listar todas as atividades, as responsabilidades que você tem, sejam elas em qualquer área da sua vida. E aí você vai orar a Deus sobre cada uma delas e aplicar o exercício do eliminar, automatizar, delegar ou procrastinar. Aquilo que você pode eliminar são coisas que não está te trazendo nenhum benefício, nenhuma utilidade no seu dia a dia. Aquilo que você pode automatizar é algo que você pode tornar mais fácil, que exija menos esforço, que seja algo mais prático. Tarefa que você pode delegar, quem sabe é uma tarefa que não necessariamente precisa que você faça, mas você pode delegar para alguém da sua família, do seu trabalho, dentro da igreja, alguma tarefa que pode lhe ajudar a não ter um acúmulo de atividades, de responsabilidades sobre você e podem lhe permitir dessa maneira você focar naquilo que é prioridade para a sua vida. E aquilo que você pode procrastinar de propósito é aquilo que você pode fazer mais à frente, que não exige que você resolva agora, mas que você deve reavaliar mais tarde. Depois que você listar todas as suas tarefas, todas as suas atividades, e elas passarem por essas 4 peneiras, é porque elas não podem ser podadas. Então, é algo que você deve focar, ter foco. Eu quero agora fazer com você a nossa aplicação pessoal. Eu aconselho você a adquirir o nosso livro, Chamadas para Servir, e você vai poder aprofundar mais sobre essas 4 ferramentas da poda. Agora eu quero que você tire um tempinho para nós fazermos a aplicação pessoal. Como você vai fazer? Faça uma lista de todas as suas atividades que você está envolvida, inclua as questões da casa, do trabalho, do serviço para Deus e comece por aquelas que você percebe que são mais essenciais para você. Depois da lista estar pronta, ore a Deus pedindo sabedoria para que você foque e pode em cada uma delas. Foque no essencial. E quando surgir uma nova atividade, responsabilidade ou oportunidade, repita esse processo antes de dizer sim para essa nova atividade que surgiu, para ver se vai caber no seu planejamento e se é algo que o Senhor está pedindo para a tua vida. Nesse momento, eu quero orar com você. Diante de tudo isso, nós aprendemos que o tempo é algo muito precioso. O Senhor nos dá a oportunidade de passar alguns anos nessa terra. E cabe a mim e a você decidir o que nós vamos fazer com esse presente que o Senhor nos deu. Será que nós vamos nos atentar somente para as coisas desse mundo? Será que nós vamos nos dedicar apenas às coisas que envolvem essa vida? Ou nós vamos ter o nosso foco nas coisas que são de Deus? A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros nesse mundo, mas ajunteis tesouros no céu, onde nada pode destruir. Vamos nos preocupar, como mulheres que somos chamadas para servir, dar prioridade às coisas de Deus, porque o Senhor promete estar conosco, cuidando de todas as nossas coisas. Eu não quero aqui dizer que você não deve desfrutar das coisas boas dessa vida, das bênçãos que o nosso trabalho pode nos trazer, mas o nosso coração deve estar nas coisas de Deus. Deve estar no reino de Deus, naquilo que o Senhor pede para cada uma de nós. E cada uma de nós, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem prioridades que Ele deseja que a gente tenha foco e consiga desenvolver os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Então eu quero orar por você, porque eu preciso muito da graça de Deus para que eu consiga administrar esse bem tão precioso que o Senhor me deu, que eu consiga administrar a minha vida, as minhas decisões, que eu possa estar no meu dia a dia com o meu pensamento em Deus, para que eu possa focar naquilo que o Senhor pede para que eu me dedique. Eu quero que você faça o mesmo. Não deixe que essa palavra caia num solo e não produza frutos, mas veja aquilo que o Senhor mais falou ao teu coração e coloque em prática aquilo que o Senhor colocou no seu coração. O Senhor deseja que você seja uma mulher de Deus que dê muitos frutos e frutos que permaneçam. Ele quer te ajudar nessa missão.
Ele tem propósitos lindos na tua vida, para cumprir através de você. E não esqueça que enquanto você se dedica ao serviço, enquanto você investe o seu tempo no serviço, o Senhor cuida daquilo que é importante para você, das tuas preocupações, o Senhor supre as tuas necessidades. Então vamos orar nesse momento? Paizinho querido, nesse momento eu quero te agradecer. Primeiro pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui aprendendo algo tão valioso, tão maravilhoso sobre a tua palavra. Pai, é algo que muitas vezes nós não nos atentamos. Muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia de uma maneira despreocupada, de uma maneira impensada. Não usamos de sabedoria para investir em coisas que o Senhor nos pede que nós investamos. Paizinho querido, eu venho te pedir que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, para que nós venhamos, Pai, a conseguir nos autogerenciar, para que nós venhamos a conseguir a nos dedicar às coisas que realmente são importantes, a coisas que realmente fazem parte do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor visite essa irmã que está orando comigo nesse momento e naquilo que ela percebeu, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, que o Senhor venha trabalhar no coração dela, que o Senhor venha dar graça para que ela venha ter o discernimento da onde ela precisa, Senhor, fazer uma mudança na sua vida. Que o Senhor venha trazer, Pai, um entendimento para que ela consiga colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui. Eu sei que o Senhor tem propósitos através da nossa vida e que muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas que não são tão importantes, com coisas que não são as tuas prioridades. Mas eu peço que o teu Espírito Santo venha trazer, Pai, esse equilíbrio para a nossa vida, para que nós consigamos ter uma vida, Pai, uma vida simples, uma vida que não seja uma vida estressante, uma vida corrida, na qual nós não temos tempo para nada, na qual nós não temos tempo para se dedicar a olhar as pessoas, a olhar com os teus olhos, mas que assim como o teu Filho amado Jesus, nós possamos usar os nossos dias com sabedoria, que o Senhor nos dê essa graça, nos dê esse entendimento e nos ajude, Pai, a investir o nosso tempo no teu serviço, na tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que bênção ouvirmos essa palavra direto do coração de Deus ao nosso coração. E você, como é que tem investido o seu tempo? Tem investido tempo no reino de Deus? Esperamos que sim. Eu quero já te convidar para a semana que vem estar conosco novamente. Semana que vem é dia de dinâmica. Eu sei que vocês gostam muito desses programas, então semana que vem tem dinâmica. E aproveita e continua compartilhando essa programação para que mais vidas sejam alcançadas. Isso mesmo. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Até mais. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.